Boa noite a todos vocês, inclusive o pessoal que já está aqui, que eu já cumprimentei alguns, sem toques, né? A gente está em mais um encontro, transmitido aí pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, como Igreja Congregacional do Lins, como Comunidade do Amor, que está muito mais vinculado às relações que nós temos entre nós do que efetivamente do que um programa que vai ao ar. A nossa relação é muito mais da nossa comunidade do que dessa mensagem só dita ao ar. Então, nós temos uma alegria de poder ministrar alguma coisa a vocês, vinda do Senhor, para vocês, e de alguma forma receber esse feedback, ou através da comunicação, ou entre os nossos pequenos grupos, que também estão se reunindo ainda, através das redes sociais aí da internet, né? Então nós estamos muito felizes de estar aqui, sabendo que o Senhor é bom, né? A gente se alegra com vocês e deseja que esse seja um tempo especial na vida de todos vocês e na nossa vida, né? Nós vamos cantar canções, nós vamos ouvir uma palavra boa, hoje é um tempo especial, mas eu queria primeiro começar esse tempo aqui orando por vocês. Esse é um tempo difícil, né? Incomum na nossa vida, né? A gente nunca passou por uma situação dessa antes. A gente está aprendendo a lidar com ela, né? Com essa situação. Eu lembro aqui do Zé Carlos falando das possibilidades de problemas que podem acontecer, né? Que povoa o nosso pensamento, as nossas emoções, abala, às vezes, até a nossa fé, deprime, né? Mas eu tenho vivido e ouvido histórias de pessoas próximas e da minha própria história, na minha vida, de como Deus tem atuado nesse tempo de escassez e nesse tempo de impossibilidades aparentes, né? Eu vou contar aqui uma história do Edmilson, que é meu cunhado, e o trabalho dele continua vivendo e Deus prosperando num momento que a gente diria assim, olha, era para parar todas as coisas. Deus tem sustentado ele. Eu pedi uma pessoa para ir na minha casa porque eu precisava trocar um ventilador, pôr o ventilador lá e tal, para me poupar dos choques, que às vezes eu sou curioso, vou meter a mão e tomo uns choques, para me poupar disso num período de pandemia, não precisar ir ao médico. Chamei eu não sabia, mas ele era um pastor, e eu falei assim, poxa, nesse tempo de pandemia, assim, de dificuldades, o teu serviço deve ter sido comprometido, né? Ele, que nada. Rapaz, desde que anunciaram que esse negócio ia ser um caos para a economia, a minha vida não parou. Eu estou trabalhando direto e Deus está me sustentando nesse tempo. A gente está aqui, alguns de vocês participaram de um levantamento de ofertas que nós fizemos para o pessoal do Abrigo da Pedra, para as crianças do Abrigo na Terra. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e eu estou lendo Mateus esse tempo, né? E me lembrei eu já passei desse texto, mas eu me lembrei desse relato de Mateus com relação ao monte, né? Um discurso de Jesus muito especial, e ele diz assim lá no capítulo 6, ele termina o capítulo 6 dizendo assim, olha, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Logicamente todas essas coisas têm a ver com o texto que veio antes, sobre a nossa ansiedade, sobre o que havemos de comer, o que haveríamos de vestir. Deus fala assim, olha, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, e essas coisas vai ser acrescentada. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias dificuldades, as suas próprias preocupações. Basta cada dia a gente viver aquilo que está acontecendo naquele dia. Então eu quero orar com você, começando esse tempo. Logo depois a Tatiane e o Vitinho vai conduzir a gente num tempo de canções, que você vai poder fazer da sua casa, tranquilo, mas orar para que o coração de vocês se encham de esperança, de certeza, de uma alegria que transcende essa ideia eu estou com dinheiro no bolso, posso decidir o que eu vou fazer, eu estou com saúde, posso ir aonde eu quiser.
é uma alegria que independe dessa situação que a gente considera que seria o mais importante. Então, eu queria orar com você. Senhor, olha, Tu sabes da nossa fragilidade e da nossa incapacidade de se mover se não for pela Tua graça e misericórdia. Deus, tanta gente aflita, às vezes por enfermidades, às vezes por falta de dinheiro, de grana, às vezes por coisas que nem chegaram ainda a casa, a gente, e a gente já está aflito, mas eu sei que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, sabe da nossa fé que é pequenininha, então nós clamamos, aumenta-nos a fé. O Senhor é poderoso e bom, e nós queremos declarar a Tua bênção, Senhor, na vida dessas pessoas que estão ouvindo, que estão atentas aqui, a nossa transmissão, mas eu quero orar por aqueles que nem estão aqui atentos a essa transmissão, que o Senhor se revele em cada lar, em cada casa, em cada coração, enchendo o Senhor da Tua paz, que é fruto, Senhor, do Teu Espírito. Eu clamo em nome de Jesus, que é o nosso amor maior, o nosso motivo e a nossa garantia. Em nome de Jesus, sim, eu oro, Senhor. Amém. Amém. Vou começar a abrir seu coração. Hoje, o domingo, esse culto para falar de missões. E eu, quando a gente estava pensando nas músicas, Deus começou a falar comigo, Tati, você não pode dar aquilo que você não tem. E todo mundo sabe disso, é uma coisa que eu acho que todo mundo na cabeça meio que sabe, mas na prática a gente não vive assim, né? Então, as músicas até que a gente escolheu são músicas que falam do nosso coração, de entregar nosso coração para Deus e abrir nossos corações, sabe? E todas as outras coisas vão vir depois disso, né? Vai vir depois da gente ter um relacionamento profundo com Jesus, da gente receber a revelação nas nossas casas. E tudo vem depois. Nosso investimento em missões, nosso ID, seja para onde for, vem depois dessa revelação, né? Que a gente tem a revelação pessoal, do nosso relacionamento pessoal com Jesus. Então eu queria te convidar a realmente cantar as canções pensando no seu próprio coração, na sua vida. Eu sei que às vezes é estranho estar dentro de casa, assim, você tentando cantar, às vezes se sente meio, sei lá, né? Mas caminho do teu coração, saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é seu. Eu quero me perder nos seus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu.
coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Deixa o Senhor falar o seu coração desde já. Se prepara para Ele. Recebe aquilo que Ele está oferecendo hoje. Oferece o seu louvor a Ele. Posso ouvir uma voz ecoando por dentre os montes ao meu redor. Sinto a paz que excede todo entendimento e me faz prosseguir. Vejo uma luz como lâmpada para os meus pés e decido seguir. E decido seguir. Pelo caminho da rendição, reconhecendo que sou pecado, alcançado e comprado por seu perdão. Perdão de Cristo Salvador. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz só pra te adorar, Jesus. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz só pra te adorar, Jesus. Posso ouvir uma voz ecoando por dentre os montes ao meu redor. Sinto a paz que excede todo entendimento e me faz prosseguir. Vejo uma luz como lâmpada para os meus pés e decido seguir. E decido seguir. Pelo caminho da rendição,
reconhecendo que sou pecado, alcançado e comprado por seu perdão, perdão de Cristo Salvador. Seguirei até o fim, pegarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus. Te seguirei até o fim, pegarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus.
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Palavras de vida Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Presença é aquilo que almejamos nesse momento quando nos reunimos aqui. Senhor, como cantamos aqui nessa noite, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus amado, recebe a nossa adoração nessa noite, como fruto de lábios sinceros que confessam o teu nome. Nós te adoramos, tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Amém. Vitor, você cantou aqui assim: te seguirei até o fim, tomarei a minha cruz. Hoje nós estamos celebrando um culto diferente. Nós temos uma temática, temos um foco. Você talvez já tenha percebido o banner aqui atrás de nós. Geralmente no mês de julho a gente faz o lançamento de nossa campanha de missões. Essa campanha, ela começa em julho e se estende até o mês de janeiro, quando nós nos lembramos do nosso compromisso como igreja de estarmos dizendo sim ao ID de Jesus. E Vitor, eu me lembro que você, de um tempo para cá, você começou a participar de muitos projetos missionários. Pega ali aquele microfone. Aqui na igreja, e eu queria perguntar para você o seguinte: como é que a participação nesses projetos missionários impactou você? Que efeito isso trouxe sobre a sua vida? Então, eu sou cristão desde que nasci, e isso me fez ouvir muita história de missionário, ouvir história de pessoas que estavam no meio de pregação do evangelho, mas ouvir é completamente diferente de viver. E quando alguma coisa começou a crescer dentro de mim, eu me pus à disposição para participar de um projeto. E quando você vai e experimenta, o seu olhar muda completamente. Hoje você sente seu coração assim, comprometido? Comprometido completamente com isso. É paixão para mim, tanto ver pessoas participando, quanto participar. E uma coisa que foi muito especial quando eu fiz o projeto, é perceber que ao meu lado tinham pessoas que tinham um envolvimento muito sério com missões, que iam de fato viver para isso, mas tinham pessoas que estavam só se dispondo a fazer o que Jesus pediu, pregar o evangelho independente de qualquer coisa. E a pessoa se disponibiliza a fazer isso. E isso era muito especial para mim, ver que no meio ali existiam pessoas que tinham um chamado específico, algo mais claro, mais específico, e pessoas que estavam só se dispondo a ajudar. Amém. Hoje não é por acaso que o Vitor e a Tatiane, seja bem-vinda, Tatiane, estão nos acompanhando no louvor, porque há uma chama no coração deles por esse chamado. E esse tema que nós escolhemos para esse ano, ele não é uma pergunta, é uma exclamação. Portanto, a gente não tem dúvida, a gente sabe, está afirmando que o campo é o mundo. E a gente, geralmente, quando pensa isso, às vezes a gente pensa lá nos lugares mais longínquos. Tatiane, você tem trabalhado já agora por quase 2 anos, né? Com a Jocum, com uma base da Jocum, lá em Louisville. E eu queria perguntar a você como a Jocum, cujo ministério você tem feito parte, como a Jocum vê essa afirmação de que o campo é o mundo? O que você percebe desse versículo que nós escolhemos como tema, né? Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu acho que uma coisa que a gente fala bastante, não sei, todo mundo já deve ter ouvido falar, é sobre as diferentes esferas da sociedade, né? São diferentes áreas que a sociedade meio que se divide. Então tem a área da família, tem a área da política, tem outras
várias áreas, assim, e toda vez que eu leio isso e vejo o campo é o mundo, eu penso sempre nessas áreas, assim, não necessariamente num país específico, mas em que em todo lugar que a gente está, existe pessoas que estão precisando de ouvir, realmente ouvir as palavras de você precisa se arrepender, Jesus é o Salvador, sabe? E não é uma coisa que é só pontual, sabe? É uma coisa que é, tipo, você está andando na rua, você esbarra com alguém, você pode falar com essa pessoa, ou você pode ligar para alguém, ou é o seu familiar que está passando por um momento difícil e é você falar de Jesus para aquela pessoa. Então, toda vez que eu vejo, né, pelo menos o Campo é o Mundo, é assim que eu penso. E eu acho que, com relação a Jocum, o objetivo é treinar as pessoas e discipular as pessoas para que elas possam entender que o mundo está aí. A gente está convivendo com várias pessoas que precisam ouvir de Jesus, sabe? No nosso dia a dia mesmo. De perto e de longe, né? Hoje estava lendo um texto em que o profeta diz assim: acaso sou eu Deus só de perto e também só de longe? Deus está, na verdade, a carência em todo lugar, lá nos confins da terra, mas também do nosso lado. Obrigada. Quero colocar rapidinho o recado da Gilce para a nossa igreja, um recado de gratidão por todo esse tempo que temos caminhado juntos. Graça e paz, queridos! Saudade amada, passando aqui para agradecer por 16 anos de parceria intensa, emocional, espiritual, financeira. Como eu louvo ao Senhor, muito obrigada por ter participado comigo nas minhas tribulações, mas com certeza nas minhas vitórias também. Tudo que tem sido realizado aqui tem sido pelas suas orações, tem sido pelo seu amor, igreja amada, comunidade do Lins. Nós amamos muito vocês e eu sou grata ao Senhor porque em todo o tempo eu vi a mão de Deus trabalhando na minha vida através da vida de vocês. Sei que muitos são os desdobramentos de tudo que começou aqui em 2004, junto dessa parceria. Nós não somos apenas uma igreja, mas estamos aqui dentro e fora do estado com muito anseio de viver do Tocantins aos confins. Louvo a Deus por participarem comigo e eu sei que cada uma das ofertas do carinho são para o Senhor como uma oferta de aroma agradável e aceitável a Deus. E em cada uma das necessidades de vocês, eu tenho certeza que o Senhor os suprirá ricamente com as suas gloriosas riquezas. Orar por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Amo vocês! Receba aí o abraço gostoso da nossa igreja e o cheiro daqui do Tocantins, Espaço Vida em Tocantins. Obrigada por tudo. Que o Senhor... Então, queridos, que alegria a gente saber que faz parte dessa história, né? Que temos caminhado junto nesse desafio de estender as estacas, né? E de alcançar um pouco além da nossa Judeia e da Samaria, talvez até os confins da terra, nós nunca iremos, mas podemos estar segurando as cordas de quem vai. Muito bem, então, nessa noite, nós queremos desafiar você a pensar um pouco nesse convite que o Senhor faz. Na verdade, não é um convite, é um mandamento. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E para isso ele diz: ergam os olhos, olhem, percebam que os campos estão brancos para a colheita. Nós convidamos para estar conversando um pouquinho sobre esse tema com a gente hoje um irmão amado e conhecido nosso. Normalmente a gente não faz assim, a apresentação, aqui está fulano e tal. Mas hoje eu falei para o pastor Marco Guimarães, ou melhor, o Marco, eu falei para ele que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente às vezes não tem noção. O Marco, ele é formado em teologia, com foco em missões. Seu bacharel foi voltado para missões. Logo depois ele fez um curso de especialização em missões transculturais, pela Missão Horizonte. E aí ele começou a ficar cada vez mais apaixonado, e agora ele
concluiu recentemente pós-graduação em missiologia pelo Seminário Batista do Sul do Brasil. Então, é uma pessoa que ama esse tema, mas eu diria não apenas ama, mas vive esse tema. Porque apesar dele ter morado fora do Rio por conta do trabalho dele, em cada lugar por onde ele foi, ele entendeu que o campo era o mundo. Vem cá, Marco, pode compartilhar conosco o que Deus colocou no seu coração. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com vocês, suas famílias, vocês estão reunidos em casa, na sua grande maioria. Eu quero dizer que eu me sinto um privilegiado em poder ministrar a palavra de Deus, privilegiado por ministrar a palavra de Deus na abertura da nossa campanha de missões e privilegiado por ministrar a palavra de Deus sobre o tema missões. É uma paixão no meu coração, deve arder no coração de todos nós e encheu o nosso coração de alegria, porque a gente vive para a glória de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas para que elas possam viver essa dimensão de vida que a gente vive, libertos do pecado, salvos e remidos pelo sangue de Jesus e adoradores na face dessa terra. Então nós precisamos anunciar Jesus Cristo às pessoas que cruzam o nosso caminho, outros que estão muito longe de nós. Enfim, a obra missionária precisa progredir na face da terra. E de uma maneira bem objetiva, o nosso tempo não é longo, na realidade eu não vou pregar, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre missões e sobre visão missionária. E dentro dessa conversa sobre visão missionária, fica mais fácil da gente entender, a gente pegar um estudo de caso. E nós vamos falar sobre a igreja de Antioquia. E é um estudo de caso, mas de uma maneira bem por cima, mas eu tenho certeza que vai dar para você compreender o tema da nossa campanha de missões, compreender a situação em que o mundo se encontra, em que o Brasil se encontra, e compreender que você precisa começar a se mexer, porque o Espírito Santo de Deus tem inquietado o seu coração. E eu tenho certeza que neste culto que nós estamos compartilhando neste dia 12 de julho de 2020, o Espírito Santo de Deus vai fazer alguma coisa com a sua vida, e a sua vida não será mais a mesma no que diz respeito a missões no seu coração. O que Ele vai fazer eu não sei, mas você vai ter um encontro tremendo com Deus nesta noite no tema de missões. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler 3 versículos do capítulo 11 e depois 3 versículos do capítulo 13. Então, capítulo 11, versículos 19, 20 e 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Vamos agora para o capítulo 13, versículos de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus amados irmãos,
essa pandemia tem trazido algumas consciências, algumas reflexões para toda a humanidade. Em primeiro lugar, que o mundo não é tão grande assim. O mundo é menor do que a gente imagina. Eu costumo dizer na brincadeira que o mundo é do tamanho de um ovo cozido. Você toma café na Espanha e já deixa avisado a sua mãe ou a sua esposa, ou seja, que você vai jantar em casa quando chegar aqui no Brasil. O mundo é pequeno demais. O mundo está todo interligado. Há alguns anos atrás se criou a expressão aldeia global. Então a gente consegue entender o tamanho do problema. A Bolsa de Valores dá um pipoco lá no Japão, isso afeta o mundo inteiro. Quando houve o problema da imobiliário, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, isso balançou o mundo inteiro. O mundo se tornou tão interligado que virou uma dependência muito grande de uns dos outros, a tal ponto que dificilmente você consegue imaginar uma guerra mundial nos dias de hoje. O transtorno seria tão grande que eles ameaçam, eles afrontam, mas tudo acaba na mesa de negociações para se chegar a um denominador comum, porque o mundo está pequeno demais. E esse mundo é o campo que Jesus falou. O campo é o mundo. E uma outra reflexão que a gente pode aproveitar esse tempo para fazer é sobre a obra missionária. A obra missionária vinha numa batida antes dessa pandemia. A obra missionária continua no meio dessa pandemia, certamente de uma outra forma. E quando essa pandemia terminar, o mundo vai ter uma conformação geopolítica, uma conformação de confronto de forças, de abre país, fecha país, as coisas vão tomar um outro contorno, e a obra missionária tem que saber fazer essa leitura para poder continuar caminhando e anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador a esse mundo. E não deve nos assustar, isso não é um fato novo. A igreja sempre atravessou momentos difíceis na face da terra, desde que ela foi fundada. E a obra missionária nunca parou de caminhar. Jesus Cristo funda a igreja, ela é perseguida pelos judeus e protegida pelos romanos. Depois o tempo passa, ela passa a ser perseguida pelos romanos, e a obra de Deus vai caminhando, a obra missionária vai avançando, o cristianismo vai expandindo. Entra a Idade Média, a obra missionária, com todas as suas dificuldades, continua avançando, continua expandindo. Vem a Reforma Protestante, a obra missionária toma um outro contorno, as guerras vão acontecendo, os problemas na humanidade, peste negra, peste bubônica, problemas de toda ordem. E a obra missionária não para, porque a igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma ONG, a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo na face da terra, e esse corpo está em movimento. Mas a gente precisa entender como esse corpo deve caminhar na obra missionária, o contexto histórico que se vive no momento em que a igreja está fazendo missões, para que a obra missionária seja produtiva. E o primeiro grande aspecto que a gente deve atentar é para a visão missionária, a teologia bíblica de missões. E quando a gente olha para a igreja de Antioquia, essa igreja com visão missionária era uma igreja com uma diversidade cultural enorme, étnica e cultural. Tinha lá Barnabé, como nós acabamos de ler no capítulo 13, versículo 1, que ele era natural da ilha de Chipre. Tinha Simeão, chamado Níger, provavelmente ele fosse negro, fosse da África. Tinha outro, que esse claramente era africano, Lúcio de Cirene. Tinha um homem que viveu na aristocracia judaica, ele era irmão de leite, irmão de criação de Herodes Antipas, Manaém. E tinha Saulo, que era da cidade de Tarso, da Cilícia, que além de cidadão judeu, era cidadão romano. Então era uma igreja multicultural, e uma igreja abençoadíssima. Essa igreja, ela tinha algumas características que favoreceram muito o avanço da obra missionária. Era uma igreja centrada na palavra, centrada na oração e centrada no jejum. Uma igreja piedosa, uma igreja zelosa com a doutrina e com a busca do Espírito Santo de Deus. A gente vê no primeiro versículo do capítulo 13
que estes homens que foram citados aqui, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, eles eram profetas, eles eram pregadores nessa igreja, eles eram doutores, eles ensinavam. Era uma igreja que se preocupava com a instrução bíblica, com o conhecimento teológico, com uma sólida base na palavra de Deus e na teologia. E não era uma igreja de uma perna só, porque essa igreja também era uma igreja que vivia intensamente o jejum e a oração. E quando isso acontece na vida de uma igreja, sólida doutrinariamente e sólida no jejum e na oração, essa igreja se torna uma terra fértil para o Espírito Santo de Deus começar a partir dela mover a obra missionária. E não foi diferente com a igreja de Antioquia, e ela entrou para a história. Tem um documentário curto, mas muito interessante, depois você procure, coloque documentário sobre Antáquia, a cidade da Turquia, que é a antiga Antioquia. Então você vai ver um documentário sobre os primeiros cristãos. É uma coisa muito pequena, mas é muito interessante, vale a pena você ver. Vá no YouTube que você vai encontrar. Então, se nós queremos ser uma igreja fértil para a ação do Espírito de Deus na obra missionária, vamos ter zelo com a doutrina, com o nosso cuidado com o conhecimento bíblico, conhecimento teológico, uma vida intensa de jejum e oração. Nesse lugar Deus opera, Deus levanta, Deus faz coisas extraordinárias. E não só a obra de Deus avança a partir da igreja que tem esse perfil, mas essa igreja influencia outras igrejas, e ela marca a época, ela entra para a história. Um outro perfil que levou essa igreja a ter visão missionária apurada é que era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tem visão missionária, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem consciência que o Espírito Santo de Deus é o condutor da obra missionária. É Ele que conduz. Você vê isso no versículo 2, que eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo de Deus. Ele é que conduz a obra missionária. Jesus Cristo, Ele comissiona os discípulos, lá no início do livro de Atos, e você vê ao longo do livro de Atos, o Espírito Santo de Deus agindo e dirigindo a obra missionária. É uma coisa tremenda, é uma coisa linda, e esse Espírito conduz, e conduz também chamando pessoas na igreja. Todos nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Todos nós temos que compartilhar o que Jesus Cristo fez na nossa vida, quem nós éramos, como foi o nosso encontro com Cristo e como é a nossa vida depois desse encontro. Mas alguns são chamados pelo Espírito Santo de Deus para uma obra específica. E sobre chamado, nós precisamos atentar para o seguinte: o chamado ele é pessoal. Deus não chama a igreja, Deus não chama a agência missionária, o Espírito Santo de Deus não chama instituições, o Espírito Santo de Deus não tem envolvimento com o CNPJ, o Espírito Santo de Deus chama pessoas, pessoas como você que está sentado no sofá da sala aí, ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, esse coraçãozinho que está ardendo agora aí, é contigo que Ele está falando. Deus chama pessoas, esse chamado é pessoal, e não só é pessoal, mas esse chamado é intransferível, você não consegue terceirizar. Deus está me chamando, mas eu vou pagar alguém para ir no meu lugar. Não, o que Deus quer que você faça, só você fará. E se você fugir do chamado de Deus para a tua vida, certamente isso terá consequências, e terá consequências. O chamado é intransferível, e ele não é só pessoal e intransferível, o chamado de Deus é irresistível. Aqueles que tentam resistir ao chamado de Deus, acabam a vida no Lexotan, Tonopan, Meprazol, mergulhado em remédio, porque não tem como. A alegria, o prazer de ser chamado por Deus é muito mais forte
do que qualquer outra atividade na face dessa terra. Então, se Deus está tocando o seu coração, ou melhor, se você está com dúvida se Deus está tocando o seu coração ou não, se isso já vem lhe incomodando e agora você está de frente com o seu computador, seu smartphone, ou com a TV da sua casa, vendo e ouvindo esta mensagem, e o seu coração está aquecido, eu quero lhe dar um conselho. Está com dúvida, pegue o seu telefone, converse com a sua pastora, converse com a pastora Damares, ou com o pastor da sua igreja, se você não pertence à nossa igreja, está tendo o privilégio de acompanhar esse culto. Abra o seu coração para você tentar entender o que está acontecendo com você. E se Deus está lhe chamando para uma obra específica, ainda que você não entenda e não saiba qual é, eu quero lhe parabenizar. Isso é um privilégio para a sua vida. Não abra mão disso, viva por isso, morra por isso, glorifique a Deus na sua vida por isso. É uma coisa interessante quando a gente olha esse versículo 2, eu estava meditando ontem na palavra de Deus, estava lembrando de um grande missiólogo, um pastor presbiteriano, falecido em 2009, foi um grande missiólogo, influenciou gerações de missionários, o Dr. Ralph Winter. E o Dr. Ralph Winter, ele definiu evangelismo e missões para ficar de uma maneira mais clara, compreensível, porque às vezes as pessoas misturam um pouco, porque fica muito assim aquela ideia, mas a gente vai enviar missionário para outro país, se tem tanta gente para evangelizar aqui em volta da igreja. Isso é falta de compreensão, de entendimento da missão. E aí é importante, a missão não é nossa, a missão é de Deus, missio Dei, missão de Deus. Quando você é contratado para trabalhar numa empresa, você não chega lá dizendo como a empresa tem que funcionar. Você vai receber as informações, a empresa aqui funciona dessa maneira, ela tem uma missão e tem uma visão, como a nossa igreja, no trabalho celular, tem uma missão e tem uma visão. A missão é para atingir essa visão aqui, é assim que funciona. Então a missão é de Deus, não é a gente, não, tem que ser assim, desse jeito, não. Temos que buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Mas o Dr. Ralph Winter, ele, para facilitar, ele definiu de maneira bem clara, evangelismo e missões. Evangelismo é a igreja crescendo onde ela está, e missões é a igreja crescendo onde ela não está. Você entendeu? Vou repetir, evangelismo é a igreja crescendo onde ela está, e missões é a igreja crescendo onde ela não está. Então a igreja tem que enviar. E essa pessoa vai fazer o que quando chega lá? Ela vai fazer o que a gente faz aqui, vai evangelizar. Só que para ela chegar lá, tem toda uma estrutura para ser montada para que ela chegue lá. Há necessidade de haver mobilização, recrutamento, treinamento, envio e sustento. Sustento financeiro, sustento emocional, sustento moral, sustento espiritual. Enfim, para que esse irmão que foi chamado por Deus para ir para tão longe, ou às vezes até por perto, mas não na área da igreja, para trabalhar com determinado grupo aqui no Brasil, ele possa cumprir o ministério que foi chamado e a obra de Deus, a missio Dei, a missão de Deus, ela continue prosperando. Então o Dr. Ralph Winter definiu dessa maneira. E é interessante quando a gente olha para a igreja de Antioquia, você vai lá no capítulo 11 de Atos, no versículo 21, você vê algo interessante acontecendo. Dá uma folheada na sua Bíblia aí. Diz aqui no versículo 21 que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu. Onde? Na cidade de Antioquia. O que eles estavam fazendo lá? Evangelismo. Só que no capítulo 13 eles estavam orando e jejuando e buscando a Deus na palavra, e o Espírito Santo de Deus fez o quê? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Aí a igreja de Antioquia começou a crescer, não mais só em Antioquia, mas passou a crescer aonde ela não estava. E porque a igreja de Antioquia cresceu aonde ela não estava, o evangelho através de Paulo chegou na Europa, prosperou na Europa. Da Europa vieram os missionários para o Brasil e hoje nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus, porque a raiz de tudo isso estava na obediência da igreja de Antioquia à missão de Deus.
Então é fundamental que a gente entenda isso. E dentro do tema aqui da nossa campanha de missões, o campo é o mundo, é interessante a gente refletir. Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus falou isso aqui: o campo é o mundo. Jesus não estava preocupado com geografia, Jesus não sabia o que era Lins de Vasconcelos, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espanha. Não, o campo é o mundo. E se o campo é o mundo, a igreja está no mundo. A igreja é sal da terra e luz do Lins de Vasconcelos. Não, a igreja é sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que atentar para essas peculiaridades, para esse entendimento da missão de Deus. Ah, pastor, mas eu entendo diferente, eu penso diferente, meu querido. Jesus, Deus não está perguntando o que a gente pensa a respeito da missão dele. Ele deu a missão, e a missão tem que ser cumprida do jeito dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você sabe o que quer dizer tanto como? Quer dizer ao mesmo tempo. A obra, não, vamos primeiro ganhar as pessoas para Cristo em Jerusalém, aí depois a gente vai para a Judéia, quando ganhar a Judéia a gente vai para Samaria. Do ponto de vista da igreja local, esse raciocínio não está errado, mas se Deus levantar alguém enquanto se está trabalhando em Jerusalém, se Deus está levantando alguém enquanto se está trabalhando em Jerusalém, para ir para a Judéia ou para ir para os confins da terra, nós continuamos trabalhando em Jerusalém e essa pessoa ao mesmo tempo estará indo para os confins da terra. Então não importa, a missão é de Deus, é assim que Deus age, é assim que Deus quer. Isso está na Bíblia, ficou registrado para que a gente entendesse, tanto em Jerusalém como é ao mesmo tempo. Por quê? Porque o campo é o mundo. A gente divide, aproveita essa divisão que existe no mundo, de nações, de povos, de línguas, para facilitar a estratégia missionária, mas o campo é o mundo. Para o inferno não interessa povos e línguas, se não entregou a vida a Jesus Cristo, vai para lá. Para o céu não interessa povos e línguas, vai para os braços do Pai aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo. Então nós temos que ter esta visão, que o campo é o mundo. Essa igreja não é só centralizada na palavra, na oração e no jejum. Essa igreja tem visão missionária não só porque se deixa dirigir pelo Espírito Santo de Deus, mas esta igreja, depois de tudo isso que ela viveu, ela tomou providências. A igreja de Antioquia agiu. Quando você vai ler o versículo 3 do capítulo 13, ele começa com uma palavrinha que a gente acaba passando batido, mas ela é importante, ela não está aí à toa. Ela começa dizendo: então o quê? Depois que o Espírito Santo de Deus agiu, falou, chamou, levantou, tocou, moveu, deu direção, então, ou seja, qual é a consequência? Essa igreja, diz o versículo 3, orando, jejuando, impondo as mãos, ela enviou. A igreja que tem visão missionária é uma igreja que não segura ninguém. Se Deus chamou, Deus levantou, a igreja comissiona e essa igreja envia, cumprindo o mandado de Jesus. É assim que funciona, meus queridos. E se Deus levantar a melhor pessoa da igreja, Deus levanta, vamos supor, o ministro de louvor da igreja, mas se ele for enviado, quem é que vai? Não se preocupe, é missio Dei, é missão de Deus. Tem várias experiências na igreja de Jesus Cristo em que a igreja funcionou extremamente bem e melhor depois que Deus levantou pessoas que eram importantíssimas no funcionamento da igreja para ir para o campo missionário. E Deus levantou outras pessoas que fizeram a obra caminhar até melhor. Pastores
que eram extremamente relevantes em suas igrejas. Deus levantou. Tem um amigo meu que há uns anos atrás, muitos anos atrás, ele pastoreava uma igreja batista aqui em Madureira, com uma igreja extremamente próspera, e Deus levantou esse pastor para ir para a China como missionário. Foi um choque. A igreja só prosperou e cresceu, estava crescendo na mão dele, passou a crescer muito mais quando a igreja obedeceu e enviou. E aí cabe uma reflexão muito importante nesse versículo 3. Essa igreja orou, jejuou, impôs as mãos, ou seja, assumiu responsabilidade com o enviado. Assumiu responsabilidade com o enviado e aí enviou. E qual é a reflexão em cima disso que eu quero trazer para os irmãos? Quem envia missionários não é agência missionária. Jesus Cristo não fundou a agência missionária, Jesus Cristo fundou a igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Qual é o papel da agência missionária e da igreja? A igreja, ela é enviadora, e a agência missionária entra nesse processo, oferecendo treinamento, expertise naquele campo missionário, orientação, acompanhamento, assessoria, caminha junto com a igreja. Nós não podemos ter aquela ideia, não, a gente paga as despesas do missionário e a agência missionária assume tudo. Não, a igreja é quem envia. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes eu pergunto assim, irmão, é missionário de qual igreja? Aí, já aconteceu algumas vezes, não, eu sou missionário da Jocum, não, eu sou missionário da Missão Além. Não, irmãos, eu quero saber de qual igreja o irmão é missionário. Ou seja, ele é missionário e não está entendendo a missio Dei, como a coisa funciona. Isso é uma coisa tão simples, mas é tão importante entender isso, porque aí começa a funcionar com excelência a obra missionária. É parceria, igreja e agência missionária. A igreja envia e a agência missionária dá todo o assessoramento, instrui, dá ferramentas, acompanhamento, consultoria, e a obra vai caminhando. Todo missionário tem que estar ligado a uma igreja, e essa igreja tem que ser responsável pela vida e pelo cuidado desse missionário. Bom, meus irmãos, concluindo, eu quero passar para os irmãos agora de uma maneira bem rápida, que a hora já está voando, algumas informações sobre o mundo, o campo é o mundo, e sobre o nosso Brasil. Nós temos no mundo aproximadamente 17 mil povos, somando toda a população de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes na face da terra. Isso é distribuído um pouco mais, 17.033, 17 mil povos. Desses 17 mil povos, 7 mil nunca ouviram falar de Jesus. 41% da população da terra, 3 bilhões de pessoas estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus. Que Jesus, o Jesus que nós conhecemos e não tomamos providência sobre isso. Precisa haver na nossa vida o então do versículo 3. Em consequência, tomar providência. 17 mil povos. Sabe quantos missionários tem transculturais entre esses povos? 17 mil, em torno de 13 mil missionários. Se cada missionário, entre esses 3 bilhões de pessoas, se cada missionário ganhar uma pessoa por dia, ele vai precisar de aproximadamente 700 anos para cumprir o seu ministério. Chega a ser ridículo, né, irmãos? 13 mil missionários transculturais de diversas igrejas espalhadas pelo mundo, dá em torno disso, trabalhando entre esses povos não alcançados. 3 bilhões de pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar alguma providência. Nós precisamos nos mexer. É por isso que você está sentado aí no sofá da sua casa e o Espírito Santo de Deus está incomodando você. Pastor, meu coração está queimando. Vai queimar muito mais, meu irmão.
porque a igreja tem que se mexer, o tempo está acabando, Jesus Cristo está às portas, e nós estamos preocupados com muitas coisas nesse mundo, e o apóstolo Paulo nos orienta, temos que buscar as coisas que são do alto, e não as que são da terra, não é viver alienado no mundo, é tocar a vida aqui na terra, fazendo o que tem que fazer, mas com a cabeça focada em Jesus Cristo, e na obra de Jesus Cristo na face da terra. Vamos olhar para o Brasil, e para o mundo ainda em termos de Bíblia. 3.000 povos no mundo, 3.000 não tem nada da Bíblia em sua língua, não sabem o que é Bíblia. 3.000 povos, talvez 1 milhão, 1,5 bilhão a 2 bilhões, vamos colocar assim, não tem a Bíblia na sua língua. No Brasil, entre os indígenas, das 257 etnias, apenas 4 têm a Bíblia completa na sua língua. 257 etnias, apenas 4 têm a Bíblia completa na sua língua. Irmãos, essas coisas devem nos preocupar. E eu quero encerrar passando uma última informação para você. Os segmentos menos evangelizados do Brasil, para que você comece a pensar no que Deus quer fazer através da sua vida e você comece a se mexer. Dos 7 segmentos menos evangelizados do Brasil, nós temos, vamos lá, indígenas. 107 tribos no Brasil são não alcançadas, não sabem nada a respeito de Jesus, não conhecem, não tem presença evangélica, não tem presença cristã, não tem nada. 107 tribos. Outro segmento dos menos evangelizados no Brasil, ribeirinhos. 10.000 comunidades ribeirinhas não têm igreja alguma em sua comunidade. Vamos para outra. Quilombolas, 2.000 comunidades de quilombolas não tem igreja entre o seu povo. Vamos para os sertanejos, 6.000 assentamentos de sertanejos não tem presença evangélica. Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando aqui do nosso lado, embora o Brasil seja muito grande, mas não é tão grande assim. Não estamos falando de países da janela das 40, afastados, isolados do mundo, não, estamos falando do Brasil. 6.000 assentamentos sertanejos não tem presença evangélica, não tem igreja. Outro segmento dos menos alcançados no Brasil pelo evangelho, ciganos. Segundo o IBGE, há no Brasil 1.200.000 ciganos. Desses, 700.000 são da etnia Calon. E dessa etnia Calon, desses 700.000, menos de 1% conhece Jesus. Isso é grave. Isso deve nos preocupar, e muito. Outro segmento dos menos alcançados, os imigrantes. Você olha o Brasil é um país de braços abertos para receber as pessoas aqui no nosso querido Brasil. Tem população de mais de 100 países aqui no Brasil. Você vai a Foz do Iguaçu, você vai a São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em alguns lugares específicos, o Brasil está tomado de imigrantes. Desses 100, mais de 100 países, 27 da população desses mais de 100 países são de países fechados para o evangelho, onde você não pode entrar para evangelizá-los, mas eles estão aqui ao nosso dispor para nós falarmos de Jesus Cristo para eles. E se porventura Deus os levantar, eles voltam e entram, porque eles são nacionais desses países de origem. Não haverá problema para eles entrarem e assim eles irem fazendo a obra. Isso já tem acontecido, mas precisamos fazer mais. Há muitos imigrantes no Brasil e a igreja precisa se mexer. E o 7º segmento dos menos evangelizados do Brasil, pasmem, os surdos. No Brasil, com diversos graus de surdez, há aproximadamente 9 milhões de surdos. E desses 9 milhões,
de surdos, apenas 0,1% se declara crente em Jesus Cristo. Eu espero sinceramente em Deus, irmãos, que essas informações, elas perturbem você. Que você dobre os seus joelhos e ore por isso. E procure discernir o que Deus vai falar ao seu coração. O legal de estarmos falando assim, era bom estar todo mundo presencialmente, mas estar falando numa live é que depois você vai para o YouTube e essa palavra vai estar gravada, essa estatística vai estar gravada e você vai poder consultar isso de novo. E o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração como está falando agora. E eu quero encerrar, que a hora já foi, citando para vocês um exemplo de um homem desconhecido, e entrou para a história como desconhecido, mas que fez uma obra extraordinária. Certa feita, um homem chamado Nicolau von Zinzendorf, um conde muito rico, abrigou os moravianos em suas terras que estavam fugidos. E essa comunidade se tornou pequena, se tornou uma igreja muito forte. E esse conde von Zinzendorf, com a sua influência, a sua riqueza e a sua paixão por missões mundiais, ele começou a impulsionar aqueles irmãos para fazerem missões, e essa comunidade marcou a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Enviaram vários missionários, e eles tinham o hábito de enviar 2 a 2. Alguns foram se vendendo como escravo, porque não tinha passagem, nunca mais voltaram, e ganharam povos para Jesus Cristo. E já no final dessa empreitada grande, os anos se passaram, do ápice da obra dos moravianos, o conde von Zinzendorf resolveu fazer uma viagem para ver como é que estava o campo missionário, e ele teve um encontro com 2 esquimós nos lugares por onde ele passou. E esses esquimós falaram para ele que ouviram falar de Jesus, e o povo dele gostaria de saber que ele enviasse missionários para os esquimós lá no Alasca. E von Zinzendorf disse para ele, falou: olha, nós não temos mais missionários, já enviamos todos. Que maravilha, né, meus queridos? Não tem como fazer. E ele foi para casa com essa coisa na cabeça, e numa noite ele estava dormindo, Jesus Cristo aparece a ele no sonho e diz para von Zinzendorf: Zinzendorf, você sabe, o oleiro, esse oleiro aqui do vilarejo que faz os vasos para a cidade, você vai enviar esse oleiro para o Alasca. Ele acordou com aquilo na cabeça, assustado, procurou o oleiro, aí veio lá aquele senhor de meia idade, pés descalços, muito humilde, muito simplesinho, muito rude. E von Zinzendorf disse a ele, falou: olha, essa noite aconteceu isso assim, 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 essa noite Deus falou comigo e diz que quem tem que ir para o Alasca é você falar de Jesus Cristo para os esquimós. Mas eu já vou adiantando, não temos ninguém para mandar junto com você, todos já foram enviados, não temos dinheiro, você vai ter que trabalhar, dando o seu jeito, para ir se sustentando no campo missionário. E uma última coisa, nós não sabemos onde é o Alasca, nunca ouvimos falar. Então Deus te abençoe, se você estiver disposto a obedecer, é o que você tem que fazer. E ele virou para o conde von Zinzendorf e disse: eu preciso de um tempo para orar, me dê 2 minutos. Ele orou 2 minutos, e ao final daquela oração disse para o conde von Zinzendorf: eu vou, eu só peço que o senhor consiga para mim um par de sandálias. Ele vivia descalço. Aí o conde foi em casa, pegou um par de sandálias, foi lá, levou para ele e disse para ele o seguinte: olha, amanhã eu venho aqui para a gente conversar sobre o seu envio. O dia amanheceu, Zinzendorf foi lá, chegou na porta da casa do oleiro, batia, e ninguém atendia. Uma vizinha viu, foi incomodada com aquela situação e foi lá para dar um apoio ao conde. Zinzendorf disse para ele: o que o senhor está buscando? Não, o oleiro aqui, que eu disse que vim aqui falar com ele. Olha, ele acordou de madrugada, me chamou, disse para eu ficar com todos os pertences dele, que Deus estava chamando ele para uma obra, e ele foi embora. Nunca mais voltou.
Não se sabe a história desse homem, quem é. Esse ilustre desconhecido, que já está na glória, pediu só um par de sandálias e foi embora. Não se sabe de mais nada. Mas hoje, 50% dos esquimós no mundo servem a Deus, são lavados e remidos no sangue de Jesus. Porque o homem pediu apenas um par de sandálias e disse para a vizinha que estava com pressa, não podia esperar o conde. Irmãos, a obra tem pressa. O campo é o mundo. As pessoas estão morrendo sem Cristo, sem Deus e sem salvação. E você vem sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Não é de hoje, você sabe disso. Em nome de Jesus, coloque seus temores de lado, não fique preocupado. Você não vai ser jogado na sarjeta, você não vai ser largado nesse mundo ao léu. O teu Deus cuida de você, se Ele está te chamando, você vai ter o privilégio de ser usado por Ele para fazer uma grande obra onde Ele te enviar. E você será suprido, cuidado, amado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Chega! Ouça a voz de Deus, mova-se em nome de Jesus. Pastora Damares, vem cá, minha querida. Eu quero pedir a você o seguinte: aonde você está? Você deve estar dentro da sua casa. Se você se sentiu incomodado pelo Espírito Santo de Deus, está com dúvida, não sabe ser chamado, que é, alguma coisa bateu dentro de você, você vai fazer o seguinte: se você puder, você dobre os joelhos aí onde você está, com o seu smartphone, na frente da sua televisão, do seu computador, dobre os seus joelhos. A pastora vai orar por você, para que Deus dê discernimento a você sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Senhor, com certeza Tu estás trabalhando no nosso coração, porque a gente entenda que esse chamado não é de uns apenas, é de todos nós. O Senhor nos incomoda para compartilharmos a mensagem que um dia nos alcançou. Pode ser que o nosso campo seja ali, aqui, ao lado da nossa casa. Mas pode ser, Senhor, que o Senhor esteja nos levando para um lugar mais alto, para a gente ver os campos que branquejam e nos dispor a ser usados por Ti. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito confirme a Tua palavra. Que o Senhor faça o nosso coração arder pelo desejo de que outros conheçam a Jesus como nós conhecemos também. Que, ó Deus, estejamos dispostos a dizer sim para o Senhor, onde Tu nos quiseres usar, da maneira que Tu quiseres nos usar. Que nós tenhamos a coragem, a ousadia de dizer sim, Senhor. Eu quero ser usado como e quando o Senhor quiser. Ó Deus, visita e confirma a Tua palavra nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Há muitas maneiras de a gente dizer sim ao Senhor. Hoje nós fomos levados a pensar que os campos estão brancos para a colheita e nós somos participantes desse chamado. E uma das coisas que o pastor Marco falou aqui é que é uma alegria, é um privilégio a gente fazer parte desse sim ao Senhor. A gente pode fazer isso de diversas formas. Você pode clamar pelas nações. Você pode orar pelos que estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Você pode sustentar em oração os que têm ido aonde nós não podemos ir. E nós podemos ser parceiros também, segurando as cordas dos que foram. Estamos lançando nossa campanha de missões hoje com um alvo de fé. E esse alvo diz respeito a mantermos o nosso compromisso de sustento, de parceria com aqueles que o Senhor tem colocado no nosso meio, como enviados, como aqueles com quem temos parceria, de estarmos juntos, de estarmos caminhando. Queria que você orasse com a sua família, estabelecesse na presença de Deus um alvo de fé. Esse alvo pode ser cumprido durante todo o decorrer da campanha, começando hoje
até o mês de janeiro. Nós geralmente encerramos a campanha no primeiro domingo de fevereiro. Você pode parceladamente atingir o alvo de fé. Não faça um alvo racional. Ore a Deus e diga: Senhor, o que tu queres de nós? Qual é a nossa participação este ano na campanha? E eu peço a você que você, ao fazer em oração, e eu vou pedir a você que assim que nós concluirmos o culto dessa noite, reúna-se com a sua família, ore, e quando vocês tiverem um valor, envie um zap, o número está aí na sua tela, 99202-4770. Envie o alvo de fé da sua família, não esqueça de colocar o nome da sua família. E coloque a sua intenção, juntamente com a sua família, nesta campanha, para estar participando desse desafio missionário. As contribuições que você vai fazer durante esta campanha, a partir de agora, elas podem ser feitas através das contas da igreja, que estão aí na sua tela. E nós pedimos que, ao fazê-lo, não esqueça de mandar o seu comprovante pelo mesmo WhatsApp para onde você está enviando o seu alvo de fé. 99202-4770. Você pode ainda fazer a contribuição através do Célula.in. Caso você queira contribuir através do cartão de crédito, sabendo que aí, obviamente, você descontará do valor que você mandar a taxa de 5,5%, né, que é a taxa que se cobra para esse serviço. Mas você pode fazer o seu depósito, caso você queira usar o cartão de crédito, você pode acessar na descrição do evento do culto dessa noite. Você tem o link aí no YouTube, através do qual você pode entrar diretamente nessa contribuição. Eu quero orar para que Deus nos dê a autoridade de cumprir o alvo que vamos estabelecer nessa noite. Quero orar para que você tenha sensibilidade para perceber a sua participação nessa campanha. E com isso nós estamos encerrando o culto dessa noite. Vou pedir ao pessoal do louvor que venha até aqui. Eles vão estar ministrando uma canção no final desse culto, enquanto nós oramos. Senhor, nós consagramos a Ti esta campanha que começa nessa noite. O Senhor sabe que a nossa intenção não é alcançar um valor numérico, mas o Senhor sabe que a nossa intenção é estar dizendo sim aos desafios que o Senhor tem colocado diante de nós. Não apenas de sermos fiéis nas parcerias que temos com aqueles que o Senhor tem enviado, mas também, Senhor, de estar plantando novas sementes onde o Senhor nos conduzir. Eu peço, Senhor, que a cada um de nós, nos quais eu me incluo, o Senhor esteja revelando, Senhor, aquele alvo que nós precisamos, devemos fazer como nossa participação para que a Tua obra se expanda neste ano de 2020. Sabemos que o Senhor pode fazer milagres, mesmo em tempos de aperto, talvez financeiro, ou econômico, ou de emprego. Quantas histórias nós conhecemos da Tua fidelidade, honrando um compromisso de fé. Coloca no nosso coração, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um de nós, como participação na campanha deste ano. Ao encerrar este culto, nós Te damos graças pela Tua fidelidade. Nós Te louvamos pelas orações respondidas. Tanta gente, Senhor, tem enviado motivo de gratidão. Recebe a nossa gratidão. Contempla aqueles que precisam do Teu favor nessa noite. Contempla aqueles que estão enfermos. Jeová Rafá, toca com cura. Toca com a Tua boa mão. Abençoa aqueles que estão angustiados. Aqueles que estão passando por um tempo, Senhor, de batalha interna, de batalha espiritual. Dá-lhes vitória, Senhor. Fortalece a fé. Renova a confiança. Derrama sobre cada um de nós, ó Deus. No encerramento deste culto nós clamamos a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento,
a alegria de pertencermos ao Senhor e a disposição, ó Deus, de te obedecermos, de obedecermos ao teu ID, seja ao redor de nós, seja nos confins, seja para onde tu nos mandares. Ó Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre você, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus. Pelo caminho da rendição, reconhecendo que sou pecado, alcançado e comprado por seu perdão. Perdão de Cristo Salvador. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só pra te adorar, Jesus. Te seguirei